Agora, nesse tópico 9, nós vamos estudar compostos com o grupo carbonílico em sua estrutura. Então, inicialmente, vamos apresentar para vocês os aldeídos e cetonas. Então, o grupo funcional carbonila é quando você tem o C-O. Os aldeídos, eles têm essa carbonila na extremidade da cadeia carbônica. Portanto, tem que ter um átomo de hidrogênio ligado nessa carbonila. Então, isso vai caracterizar os aldeídos. Já as cetonas, ela tem a carbonila no meio da cadeia carbônica. Então, a carbonila está localizada entre dois carbonos. Esses aldeídos e cetonas, eles podem ser preparados por oxidação de álcoois. O álcool primário, ele pode ser oxidado parcialmente e ser transformado em aldeído. Para isso, a gente tem que utilizar um agente oxidante moderado, como, por exemplo, clorocromato de piridínio, que tem a sigla PCC. Ele faz com que um álcool primário seja convertido num aldeído através de uma oxidação parcial. O que é um álcool primário? Um álcool primário é como o etanol, por exemplo. Ele tem que ter a hidroxila ligada a um carbono classificado como primário. Se você agora tiver um álcool secundário, ou seja, uma hidroxila ligada a um carbono secundário, quando for feita a oxidação deste álcool secundário, vai levar à formação da cetona, ou seja, a hidroxila vai se transformar em C-O. No caso da cetona, ela também pode ser oxidada com clorocromato de piridínio, mas você pode usar um agente oxidante mais forte, como, por exemplo, permanganato de potássio meio ácido ou dicromato de potássio em meio ácido. Agora a gente vai dar exemplos de alguns aldeídos e cetonas. O aldeído contendo apenas um carbono, ele é chamado de metanal, ou seja, mete um carbono, ligações simples entre os carbonos que você considera an e terminação al. Esse nome formal aldeído, que é o nome usual, é derivado do nome usual do ácido carboxílico, porque o ácido carboxílico que tem um carbono é chamado de ácido fórmico. Você teria que tirar a terminação ico do nome do ácido carboxílico e colocar a palavra aldeído. Daí fica o nome formaldeído. Esse formaldeído também é conhecido comercialmente como formol. Um outro aldeído contendo dois carbonos, et ligações simples entre o carbono an e terminação al, é o etanal, nome oficial, e o nome usual dele é acetaldeído, porque o ácido carboxílico que tem dois carbonos chama-se ácido acético. Tira a terminação ico e coloca aldeído, vira acetaldeído. Esse acetaldeído aqui é uma substância que existe em bebidas alcoólicas devido à oxidação parcial do etanol das bebidas. E, segundo pesquisas, ele é o responsável pela ressaca, pela dor de cabeça no consumo de bebidas alcoólicas. Agora, dois exemplos de cetonas. A cetona mais simples que existe é essa, daí o nome usual dela é acetona. Como ela tem três carbonos, prop, ligações simples à terminação ana, é o nome oficial propanona. Caso ela tenha quatro carbonos, aqui também o número 2 não era necessário ter colocado, mas se você vai numerar a cadeia carbônica, você começa da extremidade próxima do grupo funcional, para dar menor número para ele, e o nome, colocando o número, deveria ser butan 2-ona. But, porque são quatro carbonos, an, porque são ligações simples entre carbonos, e 2-ona, porque o grupo funcional está no carbono 2. Então, esse número 2 tem que ser colocado aqui de forma mais correta. Mas, nesse caso, ele pode ser facultativo também, porque com 4 carbonos, a carbonila só poderia ficar no carbono 2. Então, chamar essa molécula de butan 2-ona ou simplesmente butanona estaria correto. Ou você pode dar um outro nome aqui. Você destaca a carbonila do grupo funcional e cita os substituintes ligados a ela em ordem alfabética, que aqui está de maneira errada, né? Você tem que citar em ordem alfabética. Você chama de etil, metil, cetona. E é separado, não é colocado o hífen e não é colocado junto como está aqui. Isso aqui é uma forma antiga de nomear que está em desuso. Então, o correto é escrever etil, separa espaço, metil, espaço e a palavra cetona. Agora nós vamos falar de ácidos carboxílicos. Os ácidos carboxílicos, ele tem um grupo carbonila e nessa carbonila tem uma hidroxila ligada nela. Daí o nome é chamado de carboxila, que é o C-O-OH.
Então essa estrutura está sempre na extremidade da cadeia carbônica. Como nós já falamos aqui, os ácidos carboxílicos eles são ácidos fracos. Os hidrogênios ligados a oxigênio, eles são hidrogênios ionizáveis, mas de todo modo, esse ácido carboxílico aqui, ele é um ácido fraco, ou seja, ele não tem grande tendência a liberar íons H+ em solução. Bom, os nomes comuns dos ácidos carboxílicos, eles refletem as suas origens. Por exemplo, o ácido fórmico é assim chamado porque ele foi primeiramente extraído de formigas, né? Então, quando a formiga pica, libera esse ácido que vai dar uma coceira e uma irritação, né? Então, daí que vem o nome usual do ácido fórmico, que só contém um carbono. Então, aqui vou mostrar alguns exemplos. Esse primeiro caso aqui é de um ácido lático, então você tem um grupo carboxila na ponta, também tem um hidroxila aqui de um álcool. Então, esse ácido lático é encontrado quando o leite azeda produz essa substância aqui. Como foi falado anteriormente no slide, o ácido fórmico é esse ácido aqui que é extraído da formiga. Quando ele só tem um carbono, a nomenclatura oficial, um carbono MET, ligações simples AN, terminação OI, ácido metanóico. E ácido fórmico, terminação ICO, tem a ver com a origem da formiga. Agora nós temos o exemplo do ácido cítrico, que apresenta 3 grupos carboxílicos e também uma hidroxila aqui, que é encontrado em frutas cítricas. Nós temos o exemplo da aspirina, cujo nome é ácido acetil salicílico. Esse também é um nome composto, que vem da origem da reação que produz o ácido acetil salicílico, né? Essa reação para produzir o ácido acetil salicílico seria entre o ácido salicílico com um grupo acetil, que pode vir do anidrido de ácido, por exemplo. De qualquer forma, é um nome um pouco diferente, porque ele tem 2 grupos funcionais. Além do ácido carboxílico, ele tem a função éster aqui na estrutura. Um outro ácido bastante comum para nós é o ácido acético, que existe no vinagre, cujo nome oficial, 2 carbonos et, ligações simples AN, então é o ácido etanóico. E nós temos também um ácido oxálico, que é um ácido dicarboxílico, que ele tem 2 grupos funcionais carboxílico aqui, e este último exemplo, que é o ácido benzoico, o nome usual é mais útil aqui, né? Ele também pode ser chamado de nomenclatura oficial de ácido fenil metanóico, mas também pode ser chamado de ácido benzenocarboxílico, na nomenclatura oficial. Mas, de todo modo, o nome comum é o nome mais utilizado para ele, que é o ácido benzoico. Bom, os ácidos carboxílicos eles podem ser preparados pela oxidação de álcoois, que contém o grupo CH2OH, ou seja, um álcool primário. Como eu tinha dito antes, se eu fizer a oxidação parcial de um álcool primário, eu transformo ele em um aldeído. Mas se eu fizer a oxidação total deste álcool primário, como a gente está vendo aqui, o etanol, esse oxigênio, entre parênteses, está informando que aqui eu tenho que utilizar um agente oxidante. Nesse caso, pode ser o dicromato de potássio meio ácido ou permanganato de potássio meio ácido. Esse grupo OH vai ser transformado em COOH se nós tivermos um aldeído. Isso aqui vai ser uma oxidação parcial deste álcool. Mas se eu usar um agente oxidante forte, esse grupo aqui vai ser transformado em ácido carboxílico, como você está vendo aqui. Então, você pode ter o aldeído sendo oxidado novamente ao ácido acético. Então, para não ter confusão, vamos deixar claro aqui. Se eu for fazer uma oxidação de um álcool primário para um aldeído, eu teria que usar um agente oxidante, que é um agente oxidante moderado, como o PCC, que é o clorocromato de piridina. Então eu formaria uma oxidação parcial, levando o etanol a acetaldeído. Se eu utilizar um agente oxidante forte, como o dicromato de potássio ou permanganato de potássio meio ácido, eu vou fazer esse etanol se transformar em ácido acético. Vai haver uma oxidação dele, tá certo? Bom, se também você deixar uma garrafa de vinho mal condicionada
por muito tempo, o etanol que está lá dentro do vinho, ele pode sofrer oxidação e levar à transformação em ácido acético, que é quando a gente fala que o vinho virou vinagre. Mas qualquer bebida alcoólica, ela vai ter uma pequena oxidação desse etanol para acetaldeído, que, como eu disse antes, esse acetaldeído que é responsável pela dor de cabeça e pela ressaca. Bom, o ácido acético ele pode ser preparado também pela reação do metanol com monóxido de carbono. Para isso, você vai precisar de utilizar um catalisador, que nesse caso é o ródio, e essa reação é chamada de carbonilação. Agora nós vamos falar sobre ésteres. Os ésteres comuns, mais encontrados aí comercialmente, é a benzocaína, existe em loções bronzeadoras. O acetato de etileno é um solvente muito comum no laboratório de química orgânica, ele é utilizado também como removedor de esmalte. Em óleos vegetais, nós temos os triacilglicerídeos, né, que é um triéster. Nós temos também polímeros, por exemplo, na confecção de roupa, né, que é o poliéster, e a aspirina, aquele analgésico que eu mostrei anteriormente, que além de ter o grupo ácido carboxílico, tem o grupo éster na sua estrutura. O ésteres, eles contêm esse grupo aqui, C-O, que é derivado do ácido carboxílico, e esse OR, que é derivado do álcool, então gerando essa característica para a molécula de éster. Você tem um C-O, um oxigênio, e nesse oxigênio tem que ter um carbono ligado nele. Esses grupos podem ser iguais ou podem ser diferentes aqui. Os ésteres, então, eles podem ser preparados pela reação de um ácido carboxílico com álcool e eliminando uma molécula de água. Essa reação é chamada de esterificação. Mas essa reação só ocorre se eu usar aqui um ácido como catalisador. O ácido que eu geralmente uso nessas reações seria um ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. O que ocorre aqui é que a molécula de ácido carboxílico, no caso aqui o ácido acético, vai perder essa hidroxila e no caso do etanol ele vai perder esse hidrogênio. Então essa hidroxila e esse hidrogênio vão produzir a molécula de água. Esse oxigênio vai se ligar aqui nessa carbonila e vai gerar esse éster, que é o acetato de etila. Tá certo? Bom, então a nomenclatura de um éster, como eu já tinha falado anteriormente, se ele é originado do ácido acético, você troca a terminação íquo e coloca a terminação ato. Por isso que vira acetato de o nome do substituinte, que é o etil aqui. Os ésteres, na presença de base do tipo hidróxido, eles podem sofrer hidrólise. A hidrólise é a quebra da molécula, né? A divisão da molécula em ácido e álcool. Só que neste caso, quando você faz a hidrólise com hidróxido de sódio, essa parte aqui que deveria ser um ácido carboxílico, que teria que ter um OH aqui, na verdade ele vira um sal. Essa também é a famosa reação de saponificação. Caso você tenha um sal aqui com a cadeia carbônica muito grande, você vai ter a formação de um sabão. Então, nesse caso aqui, eu estou usando propionato de metila, que é o éster. Propionato de metila. Quando eu reagir com hidróxido de sódio, essa ligação vai se quebrar nessa posição. Vai gerar, então, esse íon que nós chamamos de carboxilato, que é o íon propionato, que vai ser neutralizado pelo sódio. Então, gera um sal chamado de propionato de sódio. E essa hidroxila vai se ligar a esse carbono, produzindo aqui um álcool, que nesse caso é o metanol. Então, se eu fizer essa reação aqui com éster, que tem uma cadeia carbônica muito grande, eu vou obter um sal com uma cadeia carbônica muito grande. E quando esse sal tem uma cadeia carbônica muito grande, eu classifico isso como um sabão. Como nós já explicamos neste capítulo, os sabões são tensoativos, né? Que eles podem interagir com a água nessa região que é polar, e a parte que é a cadeia carbônica enorme dele pode interagir com o óleo e a gordura, que é a sujeira. Então, a saponificação é a hidrólise de um éster na presença de uma base. Os ésteres tendem a ter odores característicos e são usados como aromatizante e essências, né? Por exemplo, essência de banana, de maçã, são moléculas de ésteres. Agora vamos falar sobre aminas. As aminas,
como nós também já falamos neste capítulo, elas são bases orgânicas. As aminas, assim como os álcoois, podem ser vistos como formas orgânicas de água. No caso, os álcoois são vistos como formas orgânicas de água, parecido com a água, né? Quando você substitui um hidrogênio na água e coloca um grupo alquil, você vai ter a formação de um álcool. Já as aminas é como se você visse a formação a partir da amônia, né? O NH3. Se você substituir o hidrogênio de uma amônia por um grupo alquil, você vai ter a formação então de uma amina, como mostra esse exemplo. Então essa amina ela é primária porque apenas um dos 3 hidrogênios da amônia foi substituído por um grupo alquil. E o nome dela é etilamina, nome usual. Agora, se eu tiver os 3 hidrogênios substituídos aqui para o grupo alquila, como o caso dessa amina aqui, isso é uma amina terciária, não sobrou nenhum hidrogênio nela. Então o nome dela é trimetilamina. Nós também podemos ter uma amina aromática, onde eu substituí um hidrogênio dessa amônia por um grupo fenil. Então o nome dessa amina pode ser fenilamina, mas ela é mais conhecida como corante amilina. Agora, as amidas, elas são compostos que têm a carbonila e o nitrogênio, que é originado de uma amina. Então elas apresentam aqui essa carbonila e nessa carbonila tem que estar ligado um nitrogênio nela. Então, alguns exemplos seria a etanamida, porque você tem 2 carbonos aqui, et, ligações simples entre eles, an, e terminação da palavra amida. E essa acetamida vem do derivado do nome do ácido carboxílico. O ácido carboxílico com 2 carbonos é o ácido acético, troca a terminação I por amida, então fica acetamida. Já esse outra amida, o nome dela também é derivado do nome do ácido carboxílico. O ácido carboxílico com anel aromático chamado de ácido benzoico, tira a terminação oica e coloca amida, vira benzamida no nome usual. No nome oficial, você chama aqui de fenilmetanamida. É como se a cadeia principal fosse apenas esse carbono, né? Então, met, ligações simples, e terminação amida, então metanamida. E você tem então esse substituinte fenil ligado neste carbono, daí o nome fenilmetanamida. Fenilmetanamida, certo? Então, essa aula termina aqui e até a próxima aula.